Eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas. Assim, primeiro, a gente vem de uma final da década de 90, da queda do Muro de Berlim, que eu acho essencial para a história do mundo. Ali em 89, né? Exatamente. Exatamente. Do processo eleitoral que foi do embate Collor versus Lula, né? Lula, então, no seu sua primeira candidatura a presidente, ele vai passar toda a década de 90 candidato a presidente, vai acabar vencendo as eleições somente em 2002, né? Então, tem um movimento intenso na política. A década de 90 é uma década também não só pelo Collor e essas outras coisas que nós vamos ir tratando aqui, mas é fundamental para a gente lembrar de movimentos sociais, especialmente o movimento sem terra, né? Foi um período de muita luta na terra, de muita luta dos trabalhadores, porque mesmo que nós tivéssemos o Plano Real, que vem com o Fernando Henrique, no governo de Itamar Franco, lá em 94, 95, nós tivemos muitas dificuldades econômicas, né? O neoliberalismo avança, né? Diria assim, como diria o Olívio Dutra, se espraiava pelo mundo, né? E eu acho que é muito significativo a gente dizer isso, porque todo mundo se rearticulava politicamente, né? Margaret Thatcher lá caçava os trabalhadores na rua, né? A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, enquanto o Ronald Reagan, ele andava caçando também todos aqueles lugares ricos que ele queria, né? Rico em petróleo, financiando o Osama Bin Laden, que depois ele recusa, né? Como parceiro. Então, a gente vive um momento muito intenso. A década de 90 é um momento de guerra, é um momento de luta, mas é um momento também em que a gente abre, por exemplo, discussões muito importantes, que se espalham discussões muito importantes, como as questões de gênero, como as questões da infância, como as questões que estão ligadas à vida do cidadão comum, e essas, vamos dizer assim, essas concepções que mexem com as relações humanas, né? Então, é muito significativo a gente ver, por exemplo, uma publicação da Unijuí, dessa época, que é do Contexto Educação, falando sobre educação não ótica de gênero. É uma publicação da década de 90. Falando em década de 90, citando a Unijuí, já pegando a vírgula, professora, é também na década de 90 que inicia o processo de concessão aqui para a rádio, que se pede essa concessão, né? E que vai levar 10 anos, né? Mas é na década de 90 que se inicia. Porque as rádios ligadas às universidades, elas têm uma extrema qualidade no trabalho, né? Vide a rádio ligada à URGS e outras universidades. É muito bonito o trabalho do ponto de vista da solidificação da proposta das universidades, mas também do ponto de vista da democratização das informações, a circulação de referências, as discussões literárias, teóricas, que não acontecem de maneira geral em outras emissoras, elas acontecem no espaço das universidades, né? Mas eu quero, antes de passar até para outra pessoa, dizer para o Heitor que eu assisti 11 vezes o La Nona. Ele sabe disso, eu sou uma apaixonada por essa peça, porque inclusive eu fiz o curso do Néstor Monastério na antessala do La Nona, assim, eu me sentia muito, muito feliz em, de alguma maneira, poder assistir vocês, porque vocês são a cara do que foi realmente a cena cultural nesse município na década de 90, Heitor. E eu tenho, assim, todos vocês como os meus amigos, né, e sou muito feliz por isso, de ter tido esta oportunidade de convivência e de assistir tantas vezes vocês, porque cada vez me mostrava um outro caminho, né? Diga lá, eu sou uma faladora, né? Me convidou. O problema aqui é quem não fala, aí complica. Mas eu acho que também, assim, eu falava do MST, falava desses outros movimentos, né? Foi um período muito importante, como eu dizia, e até porque a gente teve já no início da década, né? Que foi 92, esse grande movimento dos caras pintadas, da juventude na rua, que reedita um pouco a década de 60 do ponto de vista da luta da juventude, né? E que agora a gente tem também, de uma certa forma, isso colocado na nossa cara, e é essencial, né? O mundo mudou muito, nós mudamos muito, nós somos resultado desse tempo, e nós, historiadores, né, continuamos pesquisando e estudando esse tempo, porque ele foi efetivamente muito importante.